Olá, amados. Mais uma vez, eu, pastor Carlos R. Rodrigues, estou aqui para trazer uma palavra de vida, uma palavra de ensinamento bíblico nessa última lição desse segundo trimestre, a lição de número 13 hoje. Ministramos aí na semana passada a lição de número 12, que nos falou sobre criando filhos saudáveis. Então, esse trimestre todo foi sobre a família, né? E foi uma bênção. E logo a seguir nós temos aí outro trimestre muito abençoado, abençoadíssimo. Então, fique firme aí nessa aula de hoje. E também continue aí me acompanhando, ok? Se inscrevendo no canal, deixando o seu like, isso é muito importante, tá? Já estou aqui com a revista, já há cerca de 20 dias já estou aqui com a revista do terceiro trimestre. Então está aqui, uma revista abençoadíssima, nos falando aqui sobre a Igreja de Cristo, o Império do Mal, e como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Então você também não poderá perder esses estudos bíblicos aqui que estão abençoadíssimos. Quem quer se aprofundar mais e principalmente quem ministra, quem dá aula de escola bíblica dominical, é muito importante que, principalmente os professores, além da revista de professor, é importante que você também tenha essa revista de apoio aqui, ó, de apoio às lições, aonde tem todas as lições aqui, subsídios de todas as lições. Então, além dos subsídios da revista de professor, esse livro aqui traz mais subsídios para que possamos ministrar uma aula de excelência, ok? Porque Jesus merece o melhor. Então vamos lá, vamos à última lição desse segundo trimestre. A lição de número 13, e o título já é bem relevante. A amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então já percebemos aqui que está falando sobre amizade. Quando se fala em amizade, principalmente com Jesus, estamos falando de comunhão com Deus, de comunhão com Jesus. Então daí a grande importância dessa lição. O texto áureo, né, está aí em João capítulo 11, versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Verdade prática. Dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. Então, temos aí a leitura bíblica em classe, que está aí em Lucas 10, versículo 38 a 42, e também João capítulo 11, versículo 5 e o versículo 11. Vamos começar aí em Lucas 10, 38 a 40. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então, nos diz assim agora. E respondendo o 41 e o 42. E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária.
Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E também aqui em João, capítulo 11, nos diz assim, o versículo 5 e 11, né? Vamos ler o 5. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. E o versículo 11, assim falou, e depois disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então, nós temos aí Lucas 10, que nos fala sobre a visita de Jesus a essa família que Jesus amava. E também em João capítulo 11, é o texto que nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então nós temos aí os contatos de Jesus com Marta e com Maria, irmã de Lázaro. Então vamos lá, introdução. Nós temos aqui a palavra amizade. Sabemos que a definição da palavra amizade é sentimento fiel de afeição. Também ela está ligada ao amor. Sem amor não há amizade. Então a introdução nos diz, a amizade é um dos bens mais preciosos da vida. Então daí a importância da amizade. Já começamos a meditar o seguinte, você tem valorizado as suas amizades? Então uma pergunta, né? Você tem procurado cultivar boas amizades? Então prosseguindo. Nesta lição estudaremos a relação de amizade de Jesus com a família de Marta, Maria e Lázaro. Veremos que essa família hospedou Nosso Senhor em sua casa e, por isso, desfrutou de influências abençoadoras na vida cotidiana. De fato, é uma história especial que nos ensina preciosas lições de como desfrutar de um relacionamento de santa amizade com o Senhor Jesus. Tópico de número 1, a vida social de Jesus. Subtópico de número 1, Jesus foi um ser social. Criado na casa de seus pais, na cidade de Nazaré, Jesus desenvolveu relações pessoais como qualquer pessoa. Como filho mais velho e obediente aos pais, ele acompanhou José e aprendeu a profissão de carpintaria. No relacionamento social, Jesus convivia com pessoas, tanto as de dentro da família, quanto as de fora. Estabelecia amizades. Depois de deixar a casa de sua mãe, ele se dispôs a seguir o projeto do Pai Celestial. Nesse tempo, peregrinou por toda a terra da Palestina, pregando o Evangelho, realizando prodígios e sinais como confirmação do seu ministério e estabelecendo grandes amizades. Não por acaso nosso Senhor admitiu aos seus discípulos, já não vos chamarei servos, mas tenho-vos chamados amigos. Está aí em João, capítulo 15, o versículo de número 15. Subtópico de número 2. Uma casa hospedeira. Sabemos que a cultura judaica, ela tinha esse costume. Eles tinham esse costume de serem bons hospedeiros, de hospedar as pessoas, de receber bem as pessoas. Então isso fazia parte da cultura judaica, principalmente, e Jesus falou sobre essa questão aí da hospedagem em sua missão, em Lucas no capítulo 10, né? Ele falou sobre isso. Então vamos lá. Uma casa hospedeira. Havia uma família em Betânia que desfrutava de uma bonita amizade com o Senhor Jesus. A família de Marta, Maria e Lázaro, João capítulo 12, versículo 1 e 2, toda vez que
e ia a Jerusalém, Jesus procurava visitar essa família que se tornou especial em suas relações interpessoais. Era uma amizade sincera em que a família hospedava Nosso Senhor de maneira acolhedora. Então, além da parte física, material, terrena, de sermos bons hospedeiros, de procurarmos cultivar amizade, a lição aqui principalmente está nos falando a respeito da comunhão com Jesus, com a amizade íntima que Jesus deseja ter com cada um dos seus filhos e das suas filhas. Inclusive no capítulo 15 do livro de João, todo o texto ali está falando sobre a relação íntima entre Jesus e os seus discípulos. Então, prosseguindo, subtópico de número 3. Jesus foi recebido por essa família. Se entre os próprios irmãos havia os que não compreendiam a sua missão, Jesus encontrou em Marta, Maria e Lázaro acolhimento especial para o seu chamado. O episódio que marca essa amizade, após a missão dos 70, conforme eu falei ainda há pouco, que está lá em Lucas capítulo 10, ok? É quando nosso Senhor foi com seus discípulos para a aldeia de Betânia. Nesse caso, Marta foi quem recebeu a sua irmã Maria. Assentou-se aos pés dele para ouvi-lo, quer dizer, para ouvir Jesus. Lucas 10, capítulo 89, já lemos aí na leitura bíblica em classe. Certamente Jesus aproveitava essas caminhadas em missão para visitar os amigos. Tópico de número 2, frutos da amizade com Jesus. Subtópico de número 1, presença real do Filho de Deus. Quando Marta, Maria e Lázaro descobriram em Jesus a resposta para todas as suas indagações, quer dizer, para todas as suas perguntas, entenderam que essa relação com o Salvador era mais do que mera relação social. Era a presença real do Filho de Deus dentro de sua casa. Está aí Mateus capítulo 10, versículo 40, a qual também nós já lemos. Isso significa submeter-se voluntariamente aos seus ensinos e mandamentos, desfrutar um relacionamento especial em família com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está aí Apocalipse 19, 16, que nos falando aí que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Subtópico de número 2, desenvolvimento espiritual. A amizade de uma família com Jesus converge em adoração, contrição e quebrantamento espiritual. Por 3 vezes os autores dos evangelhos citam atitudes distintas de Maria, irmã de Marta, em relação ao seu Jesus. Primeiro, em sua própria casa. Quando Jesus visitou a família, Maria assentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Então está aí, Lucas capítulo 10, versículo 39. Segundo, na ocasião de tristeza pela morte de seu irmão Lázaro, ela lançou-se aos pés dele e chorou suas tristezas. Então está aí em João capítulo 11, versículo 32, conforme eu já relatei aqui inicialmente, que João capítulo 11 nos fala sobre a ressurreição de Lázaro. Então naquele texto apresenta quando Marta e Maria foram ao encontro de Jesus. E por último, em casa, Maria adorou Jesus, derramando sobre ele um recipiente de unguento de nardo puro. Um recipiente de unguento de nardo puro, ungindo seus pés, enxugando-os com os seus cabelos. Está aí em João capítulo 12, versículo 3. Aqui a lição é clara. A família que recebe Jesus em sua casa desenvolve um relacionamento profundamente espiritual com ele. Nos faz lembrar o versículo de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: eis que eu estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então Jesus aí está falando com os seus, com a igreja, mostrando que é necessário que nós abramos os nossos corações para receber Jesus, que nós procuremos constantemente andar em comunhão, em santificação, em relação íntima, cultivar essa relação íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prosseguindo, subtópico de número 3. Serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. As preocupações de Marta com os trabalhos do lar indicam a intenção de agradar a Cristo, oferecendo-lhe uma hospitalidade especial. Era o modo de Marta agradá-lo por meio das obras. Então está aí, já foi lido João capítulo 12, versículo 2. Então, a intenção de Marta era agradar a Jesus, era agradar o Senhor, ainda que ela continuou fazendo aqueles afazeres domésticos, no momento em que ela precisava estar ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que Jesus haveria de ensinar. E Maria já estava ali aos pés de Jesus, assentada, ouvindo Jesus. Então daí a repreensão que Jesus fez para Marta, né? Dizendo: Marta, Marta, por que estás afadigada com tanta coisa? Uma coisa só lhe é necessária. E ele terminou dizendo: Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu a parte que não lhe será tirada. Então daí nós aprendemos que precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que está escrito lá, certo? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, que nos diz, né? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então o trabalho doméstico é importante, limpar a casa, arrumar a casa, fazer comida e fazer todos os trabalhos domésticos, tudo isso é muito importante, ok? Mas não podemos nos deixar de relacionar com Jesus. Então, o que Marta fez, né? Ela já tinha feito os trabalhos e aí agora continuava fazendo o trabalho no momento em que ela precisava ouvir Jesus. Então, isso também nos ensina que devemos procurar administrar o nosso tempo, não ficar ocupado demasiadamente com trabalhos terrenos, trabalhos materiais, e deixando a obra de Deus de lado, deixando de assistir o culto, deixando de buscar Deus, de orar a Deus, de meditar na palavra de Deus. Para isso, Eclesiastes 3 está escrito, porque para todas as coisas há um tempo determinado por Deus. Então nós precisamos administrar, porque se nós administrarmos bem o nosso tempo, o trabalho material que nós fizermos vai ser muito mais abençoado, porque nós priorizamos a parte espiritual. Então Jesus vai se incumbir de nos fazer produzir mais e nos abençoar muito mais naquilo que nós nos propomos a fazer, ok? Então, prosseguindo. É bem verdade que ela foi admoestada pelo Senhor quanto ao seu serviço desproporcional e a não esquecer do necessário, é o que eu acabei de dizer aqui, tá em Lucas capítulo 10, versículo 40. Entretanto, também é verdade que ela adequou esse serviço na perspectiva ensinada pelo Senhor, João 12, 2. Quando a família estabelece uma relação de amizade a partir de Jesus, deve-se levar em conta o serviço mútuo para a manutenção do lar. Em Jesus, cada membro da família deve ser ativo nas tarefas domésticas, sem, contudo, esquecer-se do necessário, a prioridade espiritual, que está aqui em Lucas 10, do 40 a 42, já foi lido.
Já foi lido inicialmente e eu abordei também ainda há pouco, ok? Então, prosseguindo aqui, nós vamos agora para o tópico de número 3. Já estamos prosseguindo aí para o encerramento. Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Subtópico 1, uma história de amor. A história da amizade de Jesus com essa família nos leva a conhecer uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro eram fiéis discípulos de Jesus. Ambos os irmãos criam em tudo que o mestre ensinava e por isso o reverenciavam de maneira honrosa e hospitaleira. Um grande exemplo para todos nós hoje, ok? Que precisamos buscar Deus, procurar ser fiel, nos esforçarmos para ser fiel a Jesus, para amá-lo, para guardar a sua palavra em nosso coração. Eles amavam Jesus e eram amados por ele. João capítulo 1, versículo 5. Então, é recíproca, né? Aqui a coisa é recíproca. Jesus falou, chegue-se a mim e eu me chegarei a vós. Então, à medida que a gente busca Deus, Deus também vai estabelecendo uma intimidade maior conosco. Prosseguindo, aqui aprendemos que o amor é um sentimento que deve nortear a relação da família cristã. No lar em que se estabeleceu a amizade com Jesus, não deve faltar o amor de Deus. Está aí em 1 João, capítulo 3, versículo 18, quer dizer, epístola, que está lá pertinho de Apocalipse. Não é Evangelho de João, e sim epístola de João, ou carta, né? Do apóstolo João, que está em 1 João 3,18. Subtópico de número 2, compreender o outro. Vimos que Marta e Maria tinham perfis distintos. Isto quer dizer, cada uma tinha uma personalidade. Cada uma era de um modo, era de um jeito, não é? Assim, nem todos são iguais, né? Até mesmo em família, entre os irmãos, cada um tem um temperamento, tem uma forma de ser. Então, isso diferencia os seres humanos, né? Uma agia mais com o coração e outra mais com as mãos. Uma tinha uma emoção mais intensa, falava de maneira mais direta e franca, e outra mais sossegada, tranquila, contemplativa e silenciosa. Entretanto, ambas recebiam Jesus com alegria e honra. Em nossa família também é assim. Na mesma casa habitam pessoas com personalidades diferentes umas das outras. É preciso ter a disposição para conhecer, compreender e administrar de maneira sábia e respeitosa a personalidade de cada membro da família. Talvez esse seja o maior desafio do amor em casa, que está aí em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 4 ao 7, que ali nos descreve muito bem o que é o amor, né? Mostrando o amor como um dom excelente, né? Ali nos fala sobre a suprema excelência do amor. Amém? Subtópico de número 3. Ponderar quanto aos cuidados da vida. Desejando agradar a Cristo, Marta trabalhava para dar o melhor da sua casa para Jesus. Por isso, acabou se distraindo com muitos serviços, esquecendo-se de priorizar também a parte espiritual de sua vida. Foi isso que Nosso Senhor mostrou a Marta quando disse que ela andava distraída com muitos serviços. Lucas capítulo 10, versículo 40. Naturalmente, aqui Jesus não ensina a ficarmos descansados com as nossas responsabilidades. Na verdade, sua palavra é para quem está sobrecarregado com muitas atividades externas, como era o caso de Marta. Quer dizer, com muitos serviços, com muito trabalho. Nosso Senhor ensina que a vida não é só trabalho, pois nem só de pão viverá o homem. Está aí Mateus capítulo 4, versículo 4, por ocasião da tentação de Jesus, ok? Quando Jesus respondeu para o diabo tentou a Jesus, mostrando-lhe o pão, né, para que ele comesse daquele pão, né? Querendo se aproveitar que no momento Jesus estava com fome, mas Jesus prontamente respondeu a ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Então, ensinando para mim e para você que nós não temos que fazer a vontade do diabo, nem aceitar as oferendas do diabo, mas nós precisamos ficar firme em Cristo Jesus. A vida também tem a ver com o equilíbrio da alma e do espírito, pois o ser humano viverá de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme eu já disse aqui, Mateus capítulo 4, versículo 4. Portanto, ter uma vida social agitada, sem uma vida espiritual de raízes profundas, é viver no vazio. Então, explanando um pouco aqui, nós vemos que é o motivo de muitas depressões hoje em dia, muitas pessoas deprimidas. A depressão já é tida como a doença do século. Então, pessoas deprimidas, pessoas em profundas depressões, pessoas oprimidas. Então, por quê? Por não estar, a maioria das vezes, né? Quase 100% das vezes, é falta de se buscar a Deus, é falta de priorizar, de colocar Deus em primeiro lugar, ok? Então, vamos lá. Assim, em pouco tempo, não teremos mais o fervor espiritual, se ficarmos ocupados demasiadamente só com as coisas materiais e terrenas. A nossa família deve ser um ambiente em que a nossa vida com Deus seja potencializada, a fim de que nossa vida social seja produtiva e abençoada. Então já vamos terminar, já vamos aqui para a conclusão. Então aqui no final desse subtópico, né, desse tópico 3, nós vemos que Jesus mostra a importância da família. Devemos orar pela nossa família, devemos instruir a nossa família, porque família é projeto de Deus, ok? Então devemos nos preocupar. Para isso está escrito, né? Em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então devemos amar, né? Principalmente a nossa família, ok? Conclusão, vamos lá, já estou encerrando. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Por isso a Bíblia diz, orai sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses, lá pelo capítulo 4, por ali, né? Pelo capítulo 5, por ali. Está essa advertência, né? Orar sem cessar é procurar estar em comunhão constante com Deus. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos. A família que cultiva amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real no cotidiano. Isso quer dizer, no dia a dia. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Quer dizer, nós não podemos viver sem a presença do Senhor Jesus, sem a comunhão do Senhor Jesus. Por isso, Jesus, ele nos adverte lá em João capítulo 15, quando ele diz lá, porque sem mim nada podeis fazer. Então, já que ele é o Todo-Poderoso, ele é o mais forte, ele é o leão da tribo de Judá, ele é o Todo-Poderoso, então, que sirvamos a ele, que adoremos a ele e que amemos a ele, que sirvamos a ele de todo o nosso coração. Então, que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ok? Sua inscrição é muito importante. Comente, compartilhe e semana que vem, se o Senhor permitir, né, provavelmente sábado, estaremos aí ministrando a nova revista aí, ok? A qual já falei anteriormente no início aqui dessa live. Então, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.